chamada está sendo Boa gravada. noite, Maria Aparecida. Agora esta chamada está fazendo anotações. Beleza, então, capítulo 6, item 29. O título Boa é Os noite. Cometas que nós iniciamos. Boa noite. Quem gostaria de ler nesta data querida? Ninguém, gente. Lê, Valeria, um pouquinho, depois eu Eu leio. leio. Eu ia falar assim, Ok. você está tímida hoje? 29. Muitas vezes se tem imaginado nos astros mundos nascentes, elaborando em seus caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilha às terras habitadas. Outras pessoas têm imaginado que estes corpos extraordinários eram mundos no estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, o tema de apreciações errôneas acerca de sua natureza, de tal maneira que não houve, até mesmo na astrologia judiciária, quem deles não houvesse extraído presságios de desastres enviados pelos decretos providenciais à terra estonteada e apavorada. Beleza, quer comentar? Não. Alguém quer comentar alguma coisa? Falando que você está tímida hoje. Todo mundo tímida hoje. Então, beleza, vamos lá. Esse item vem falando de como os cometas eles foram interpretados, né, ao longo da história. Então, antes da ciência moderna, por exemplo, entender de uma maneira correta, então vem mostrando como que era interpretado lá naquela época, quando foi escrito no século XIX, né? Se a gente parar para pensar, é quase que uma pequena aula de história de astronomia, né, que traz para a gente. E aí eu sempre repito, né, no século XIX não tendo nenhum, né, todo o equipamento que a gente tem hoje para poder entender melhor sobre tudo isso. Então, aí ele vem e traz, né, que esses astros dotados de cabeleira, que são os planetas. Então, antigamente, eles eram chamados assim por causa da cauda. E aí, eu não sei se foi no último estudo ou no penúltimo, que aí a gente comentou justamente sobre por que quando o cometa vem, ele deixa aquele rastro branco, né? Então, assim, tem como se fosse uma caudinha, que é como se fosse uma cauda branca, uma fumaça. Mas é porque eles vêm cobertos de gelo. Então, quanto mais próximo do Sol ele chega, então derrete, aí cria aquela cauda, né? Que é pura, que é água, na verdade. E aí, como vê aquele rabinho todo bonitinho lá, era chamado era cabeleira, né? Aí, para ver o quão interessante é a maneira de ver, né? De acordo com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente conhece. Aí ele traz aqui, e aí tem 3 interpretações antigas sobre o cometa, né? Que o texto vem trazendo e pensa coisas muito diferentes. Então, tipo, mundos em nascimento, né? Que alguns acham que o cometa achavam que ixi, blá, 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 desembolei. Achavam que os cometas eram um planeta ainda em formação, ou num estado caótico que ia se organizando, né? Como se fosse uma terra em construção. Então, traz essas interpretações, como o mundo em nascimento, como o mundo morrendo, né? Então, achando que eles eram planetas que iam se desfazendo, o resto do mundo em destruição. E uma terceira interpretação sobre isso é os mensageiros de desgraça, né, como algo mais comum. Então, assim, muita gente acreditava que os cometas anunciavam guerra, anunciava peste, anunciava catástrofe de uma maneira geral, né? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como daqui funciona a câmera e daqui funciona o áudio, o meu livro e minhas coisas estão tudo de cá. Então, se eu ficar olhando para cá, vocês não fiquem incomodadas, não, tá?
É o que temos por enquanto. Então, na astrologia antiga, eles eram vistos como sinal divino de castigo, né? Não como algo que traz uma grandiosidade de todo o universo, né? Que vem mostrar para a gente que existe muito mais do que aquilo que supõe a nossa vã filosofia, né? Então, o cometa ele vem para isso, para dizer que existe um universo muito maior do que esse universo que a gente traz. Né? Então, quando o cometa aparecia no céu, essa população entrava de uma maneira, entrava em pânico. Então, assim, né? O que não acontece, o que não faz com a gente quando a gente não tem o conhecimento sobre as coisas, né? E aí a gente faz uma pressuposição sobre algo e nem sempre ela é de uma maneira correta. E aí, aqui no texto, Kardec traz justamente, coloca como aparições errôneas, que é como enganos, né? Então, que significa que as pessoas julgavam pela aparência estranha, sem entender a natureza real de cada desses cometas que apareciam. E nem era frequente, né? Então, por isso que era trazido como um prenúncio de castigo, ou de peste, por exemplo, porque um cometa ele leva muitos anos para ele poder fazer poder dar essa volta, né? Vai lá e volta aqui. Então, como era muito tempo, e aí uma aparência totalmente diferente, né, do que estava acostumado, então essa interpretação equivocada de que de que os cometas apareciam como um presságio de algo muito ruim. Então, assim, no resumão, né? Então, antes da ciência, os cometas eram vistos como um planeta nascendo ou morrendo, como sinais de planeta. E hoje a gente sabe, né, que o que mostra lá naquele rabinho lá é puro, que o que tem dentro é puro gelo e poeira que vai viajando sobre o espaço. E acho legal que uma ideia que traz nesse item aqui é justamente quando o ser humano não entende, né? Então, foi isso que eu coloquei agora há pouco. E quando o ser humano não entende a natureza de uma maneira mais ampla, cria medo e superstição sobre as coisas. E aí vamos pensar como Deus é maravilhoso, que traz a ciência para nós, e homens com inteligências tão, né, avançadas para poder colocar para a gente, mostrar para a gente, descobrir para a gente o que tinha lá para poder ir disseminando esse medo, né? Então, a ciência, ela vem para substituir o medo pelo conhecimento, né? Se quiserem fazer algum comentário, beleza. Se não, pode seguir com a leitura. A lei da variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza, que nos perguntamos como os naturalistas, astrônomos ou filósofos têm construído tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para não enxergar neles senão astros que se encontram num grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. No entanto, os quadros da natureza deviam bastar amplamente para afastar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de exploradores dos impérios solares. Pois os corpos celestes de que se trata são coisa muito diversa dos corpos planetários. Eles não têm, tal como aqueles, o destino de servir de morada às humanidades. Eles vão sucessivamente de um sol para outro, enriquecendo-se, por vezes, no caminho, com fragmentos planetários reduzidos
ao estado de vapores, recebendo nos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Está no capítulo 9, o número 12. O capítulo 9, ele fala sobre revoluções do globo. E aí vou trazer só um trechinho do que fala no capítulo 9, tá? Item 12. Quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem, mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com o se aproximarem dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraça. A natureza fluídica, já bem comprovada no capítulo 6, item 28, e os seguintes, que é o que a gente está lendo, que lhes é própria, afasta todo o receio de choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Gente, é muito legal estudar Gênesis. Preciso dizer isso de novo, porque é muito legal estudar Gênesis. Então, beleza. E aí eu gosto de ir trazendo por partes, porque para a gente falar o texto inteiro, né, fica muito confuso e às vezes até esquece algumas coisas. Então, vem trazendo por partes. Então, ele traz a variedade, né? Então, o que ele traz? Ele traz que a natureza, ela não repete tudo igual. Né? Então, ele começa dizendo que existe uma lei de variedade na natureza, que significa que nem todas as plantas são iguais, nem todos os planetas são iguais, nem todos os astros têm a mesma função ou têm o mesmo tamanho, nem o ser humano. Aí, beleza, isso não está falando do espaço. Nem o ser humano são todos iguais, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem financeiramente, nenhum mente da vida não são iguais. Então, a natureza traz essa lei de variedade, então não é igual, né? O universo ele é extremamente criativo e diverso, né? Então, assim, muito criativo porque vamos pensar com relação a pessoas, por exemplo, quantidade de pessoas que tem no mundo, a quantidade de pessoas, de plantas que tem no mundo. Eu tenho na minha casa algumas aqui, por exemplo, e aí eu tenho jiboia, eu falo da jiboia porque a jiboia ela brota rápido, até na água. Então, eu pego aquela plantinha e coloco ela para brotar, daquela mesma planta que eu tirei, que ela vai brotar, não nasce uma planta igual. Né? Então, tipo, é uma variedade. Então, eu tenho meu filho é super parecido comigo, porém não é igual. E aí ele traz isso bem no comecinho, né? Que a lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que hajam os naturalistas. Então, não tem nada igual, é tudo diferente, né? E o universo, repito, ele é muito, muito criativo, né? Então, cria coisas muito, muito diferentes, ainda que saídos da mesma essência, da mesma matéria, do mesmo fluido, é diferente. E aí a gente pensa nos planetas, né? Então, beleza, saiu tudo ali, começou tudo do Sol e foi tudo numa ramificação, e é tudo extremamente diferente, né? E aí a gente pensa não como um erro, né, mas como a interpretação do cientista antigo, por exemplo, que é querer que os cometas fossem planetas estranhos, né? E aí os astrônomos do passado, por exemplo, tentaram encaixar os planetas como se eles fossem planetas mal formados, por exemplo, né? Que a gente tem uma quantidade enorme de planetas, tudo muito, muito bem formadinho, que é tudo colocado, tudo ali equilibrado na órbita, né? E aí entendia-se que talvez o cometa fosse um planeta estranho, mal formado, e não é, né? Então, se ele tem uma função. E como a gente falou na semana passada, no comecinho ali explica que ele vem para nos mostrar exatamente isso, né? Que existe um universo muito maior do que o universo que a gente acredita que tem, né? Então, assim, tentou encaixar os cometas como se fosse esse planeta mal formado, e não é, né? Ele traz um viajante que traz informações de outros, né? Do universo muito,
muito maior, né? Ou pensar que é um planeta velho se desfazendo, né? Então, se nada se perde por aqui, um planeta se desfazendo no espaço. E aí a gente volta naquilo que a gente fala sempre, né? Porque é confortável pensar que toda essa variação da mesma coisa. E aí Kardec vem e faz, não é necessariamente uma crítica, né? Mas ele pontua, né, que nem tudo precisa ser um planeta, ou nem tudo precisa ter a função de um mundo habitado, né? Ou habitado por seres como somos nós, seres humanos, os Homo sapiens de agora. E aí, no próprio texto, traz, né, o verdadeiro papel dos cometas, que, de acordo com o texto aqui, ele traz para a gente que eles são astros errantes e viajantes do espaço, né, exploradores de um sistema solar, né, o que significa que eles passam por vários sóis, vários sistemas como mensageiro cósmico, né, e aí é esse lembrete para a gente. E aí a gente falou semana passada do Halley, por exemplo, se não me engano, acho que é 76 ou 86 anos que ele demora, né, para poder voltar, e agora ele volta em 2061, que a previsão para ele voltar é 2061. Então, assim, não tem como ser um planeta que está morrendo ou que está desfazendo, né, porque se ele volta de tempos em tempos, né, e depois de tanto tempo assim, não tem como ser um planeta que está se desfazendo ou que tá morrendo, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Gente, vou ficar perguntando isso, não. Vocês vão colocando aí ou vai me interrompendo, tá? Tá no mudo, Simone. Queria entender qual que é a utilidade de ter cometa. Por que tem que ter cometa circulando pelo infinito? A ideia do trace é justamente essa, porque que eles vão viajando e para trazer para a gente justamente essa noção de que existe um universo muito maior do que o universo que a gente imagina. Porque a gente vê, a gente sabe, a gente tem uma noção qual que é a média de espaço que a gente tem, que é, acho que, se não me engano, é 93 trilhões de anos-luz que tem de espaço, o universo que a gente consegue mensurar. E aí a gente tem a quantidade de planetas, por exemplo, e o cometa, por exemplo, quando ele vem e é estudado, ele traz informações daquilo que a gente não conhece. Então, ele traz para nós essa noção de que existe muito além do que aquilo que a gente consegue mensurar nesse momento, por enquanto. Entendi. Entendi. E aí, por isso que eles vão espalhando essa matéria pelo espaço, né? Então, quando passa, por exemplo, e aí mais para baixo, mais para frente a gente vai ver que eles... Esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Que quanto mais perto do Sol, mais rápido eles ficam. E é por isso que eles demoram tanto tempo para voltar, porque enquanto eles estão mais perto do Sol, mais rápidos eles ficam. Quanto mais longe do Sol, mais lento eles andam. E aí, quando ele vem, que ele solta essa água, traz para a gente todas essas informações do que tem lá fora. E aí, vez ou outra, um cometa depois do outro, vem trazendo alguns componentes, alguns itens diferentes do que tem no astral para a gente. Será que eles seriam detritos de outros planetas? Até onde eu li, não necessariamente. Até onde eu li, por enquanto. Tá. Não necessariamente. Eu pensava que fosse algum detrito que se soltou, assim, sabe, como se fosse um planeta que está uma aresta. Sim. Aí aquele canto lá que não se adequou foi tirado, foi descolado, e ele vai viajando pelo espaço. Eu achava que cometa era isso, eram detritos de planetas das infinitas orbes que existem. E eu acredito até mesmo pelo texto, eu acredito que seja o maior achismo que tem é esse mesmo, né? De um pedacinho de outros que vem por aí. Quem sabe no futuro a gente não descobre que é exatamente isso mesmo, né? Porque a gente tem uma certa limitação de conhecer o que tem ainda no universo. Muito mais coisa ainda tem pela frente, mas quem sabe talvez não seja esse mesmo caminho, só que a gente ainda não tem essa noção. Né? Outro dia eu estava vendo aquele físico, Jorjão, que é um físico, ele fala muito sobre planetas e tal, astros, ele é inclusive aqui de Uberlândia.
E estava falando daquele cometa que caiu na crosta terrestre, que dizimou os dinossauros. E que a cratera deste cometa está lá no México. Parece que é 750 mil quilômetros. Um Muito negócio quilômetro. é gigante, é um negócio, uma cratera gigantesca, e ela criou uma atmosfera de poeira e de escuridão que dizimou a vida no planeta. Zerou tudo para começar uma nova civilização, que foi o homem, né? Porque o homem não conseguiria viver junto aos dinossauros, né? Mas olha o tamanho desse cometa que veio e atingiu a Terra. É muito quilômetro. É muito grande. E aí, o que eu acho interessante, fazendo os estudos justamente para esses temas, é que antigamente achava-se que, como os cometas eles têm água, acreditava-se que a água do planeta Terra era a água dos cometas. E aí, fazendo essa comparação entre, não é pH, é do hidrogênio, por exemplo, fazendo essa comparação fazendo essa comparação dos gases, não tem, o percentual é muito pequeno para a água da Terra ter sido uma água do cometa, por exemplo, porque no começo a Terra não tinha água, né? Não existia água, que era seco. E aí foi vindo, foi criando, transformando depois. Então, lá atrás, acreditava-se nisso, que a água do planeta Terra vinha dos cometas, mas assim, aí depois de bastante tempo, descartou essa possibilidade, porque o que tem de nutriente entre a água do cometa com a água da Terra não é compatível, né? Não é uma quantidade compatível para poder trazer que seria a água de um cometa, por exemplo. Entendi. Muito interessante. Então, assim, o mundo ele renova, né? Então, de uma certa maneira, tá tudo interligado. 31, Valerie. Quando um destes astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar sua órbita e voltar a seu apogeu situado a uma distância incomensurável do Sol. Se o seguirmos pelo pensamento, para com ele visitar os países siderais, atravessaríamos esta extensão prodigiosa de massa etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando os movimentos combinados desse astro que acreditávamos extraviado no deserto do infinito, encontraríamos aí mais uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, as quais se exercem a distâncias inconcebíveis, mesmo à imaginação mais ativa. Ali, a forma elíptica toma a forma parabólica e o andamento se retarda ao ponto de não percorrer senão alguns metros, no mesmo tempo em que no seu perigeu ele percorreria diversos milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante que aquele que o cometa deixou. Exerça para com esse cometa uma atração preponderante e o receberá no cortejo de seus próprios súditos. Então, os filhos admirados de vossa pequena terra aguardarão em vão a volta que tivessem prognosticado por observações incompletas. Neste caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante
a estas regiões desconhecidas. Encontramos, então, uma nova nação impossível de ser encontrada pelas nossas vistas terrestres, inimaginável pelos espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo a seus pensamentos, pois ela seria teatro de maravilhas inexploradas. Somos chegados ao mundo sideral, a este mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam no espaço infinito, e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Ali chegados, é que saberemos o que é a Terra. Flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Olha, eu vou até repetir. Flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Muito lindo, né? Muito lindo. Então, esse trecho, ele traz, né, que se a gente pudesse viajar junto, né, com o cometa pelo espaço, a gente veria o quão imenso é o universo, de uma maneira que a gente não pode sequer imaginar, né? A gente não pode sequer ter uma noção do quão grande é o universo. E a gente perceberia, né, que as mesmas leis da gravidade funcionam exatamente em todos os lugares, aqui ou no espaço, né? E até porque foi assim que começou, que deu início ao Sol e aos planetas, e o que faz com que fique tudo no seu devido lugar, né? Então, a lei da gravidade, ela funciona exatamente perfeitamente bem em todo e qualquer lugar. E o cometa, ele vai rápido quando passa pelo Sol, aquilo que eu falei ali um pouquinho mais para frente. Então, justamente por causa da lei da gravidade, né? Então, quanto mais perto do Sol ele está, mais rápido ele vai. Quanto mais longe do Sol ele está, mais lento ele vem. Então, por isso, aí quando eu estudei essa parte, eu fiquei pensando que por isso que ele demora tanto tempo para voltar. Porque ele só acelera quando está perto. Quando está mais longe, ele vem de uma maneira muito lenta, bem devagar. Então, por isso que ele demora tantos anos. O Halley, por exemplo, se não me engano, foi em 86 ou 96, uma coisa assim, que ele apareceu uma vez e previsto, como eu disse, para voltar em 2061. Olha o espaço de tempo para esse cometa dar essa volta, né, esse passeio por aí, e voltar. Então, assim, e esse não é o único Sol que a gente tem, né? Existe outros, né? E é tão legal que até para explicar a gente monopoliza, né? O Sol que a gente tem. Como se não houvesse, né? Como se fosse tudo absolutamente nosso. O Sol que a gente tem. Ô, Jesus, socorro. Então e aí E aí ele traz, né, essas órbitas elipse, parábola e parabólica e mudança de velocidade, né? E aí o 3 traz para a gente que nessa forma elíptica, ele torna a forma parabólica. E aí, atualmente, a ciência traz para a gente que muitos cometas têm essas órbitas que chama de elíptica, que é a trajetória que segue o satélite, né? Que elas são muito alongadas. Então, alguns... Gente, tomou uma alergia. Alguns, eles realmente vêm em trajetória quase parabólica mesmo, que significa de visitar o sistema solar uma vez e tchau. Visita o sistema solar e tchau, vai embora. E aí por estar perto ou longe do Sol, demora tanto tempo. Que essa variação e aí a ciência traz, né, que essa variação de velocidade, ela é real, que aí perto do Sol passa, por exemplo, dezenas de quilômetros por segundo, mais longe do Sol, muito, muito lentamente, né, num espaço muito profundo. E aí, no que eu estava lendo, isso é explicado na lei de Kepler. Só, gente, que eu fui ler essa lei e eu não vou aprofundar nisso porque eu não vou saber explicar a lei de Kepler. Então, assim, eu sei que chama a lei de Kepler mais a gravitação, mas não vou aprofundar nesse assunto porque eu não vou conseguir
não vou conseguir explanar sobre essa lei, tá? Então, assim, por enquanto, por hora, a lei de Kepler eu vou ficar devendo. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo, que aí depois pesquisa, e se alguém entender melhor, a gente divide. Mas aí eu só dou essa informação de onde saiu isso na ciência moderna, tá? Mas explicar, eu deixo para outra hora. Se alguém quiser arriscar, boa sorte, sou todo ouvido. Interessante a gente pensar que esses cometas entram na rotação, né, da nossa Via Láctea, mas eles partem, eles não ficam presos à gravidade, né? Eles não ficam presos aqui, eles partem para outros giros. Então, ele tem a sua própria gravitação, né? Não é? Não é um corpo morto que está ali solto ao acaso, porque senão ele ficaria preso aqui na gravidade desse Sol, né? Dessa Via Láctea aqui. Não, ele passa por outros sóis, por outros sistemas. Então, é interessante que ele tem a sua própria energia de se locomover, usando essas rotações que você falou, né? Elíptica e parabólica, né? Então, ele tem o seu giro, independente da gravidade a qual ele tenha contato. Muito interessante isso. Ainda que a gravidade o puxe, né? Ainda que a gravidade o puxe de alguma maneira, né? Porque com o Sol, por exemplo, quando ele está mais perto, acontece justamente por causa disso, ele não fica, né? Passa, vai embora, deixa o que tem para deixar e vai embora, né? E aí aqui tem uma parte sobre isso, justamente sobre como se a ideia desse cometa ser capturado, por exemplo, né? Então, ele fala justamente o que você acabou de colocar, que um cometa ele pode escapar do nosso Sol e ser atraído por outra estrela. Sim. Então, né? Então, assim, passa pelo nosso, né? Vai lá dar um olézinho para ele, mas ele pode ser atraído pela gravidade de uma outra estrela, por exemplo. E isso é ciência, e de acordo com a ciência, isso é raro, mas é real, que acontece, às vezes ele passar por aqui e ser atraído por outro, né? Mas aí que pode, por exemplo, alterar a órbita dos cometas, por exemplo. Então, beleza, aqui a gente tem o nosso Sol conhecido aqui, mas aí ele passou por aqui e é atraído por outra. E aí, essa atração que ele sente num outro Sol pode, de alguma maneira, alterar essa órbita desse cometa. É raro, mas acontece, né? E da mesma forma que alguns podem ser atraídos, eles podem ser ejetados também. Então, do mesmo jeito que puxa, joga fora também. Então, pode acontecer as duas coisas. Então, ou atrai ou repele de alguma maneira. Então, as duas coisas podem acontecer de acordo com a gravidade que tem no espaço, né? E a ciência chama isso de interação gravitacional interestelar. Isso aqui eu copiei porque eu não ia lembrar para falar, não. Chama interações gravitacionais interestelares, que é a influência atrativa que os corpos celestes massivos, como estrela, buraco negro, nebulosa, galáxia, exerce sobre uns sobre os outros através do espaço. Então, assim, hoje a ciência dá nome para tudo isso. O que Kardec, os espíritos, trazia de uma maneira mais simplificada, hoje a ciência explica, e eu repito, vou falar isso quantas vezes for necessário, mas eu acho sensacional a gente pensar que um texto que foi escrito no século XIX, né, que trouxe esses ensinamentos para a gente no século XIX, tinha muita coisa para estudar, claro que sim, mas não tanto quanto tem agora, né? De foguete, de aparelhagem para poder medir uma coisa, poder medir outra, e ainda assim, quando a gente traz a Gênese, a gente traz a escrita de Kardec, e que a gente vai pesquisar e vai estudar, e para ver o que a ciência traz, é muito sensacional. É muito sensacional. E se a gente parar para analisar, o texto ele traz uma forma que é típico da doutrina espírita, né? Que é uma pegada, assim, filosófica e poética, né? Porque, pensa bem, quando ele fala assim, né? Encontramos
encontramos uma nação nova, mundos inconcebíveis. Então, aqui já não é necessariamente a ciência, é uma reflexão tanto espiritual quanto uma imaginação cósmica, né? E ele quer dizer o quê? Que o universo é tão vasto, tão grande, que a nossa Terra é um grão de areia no meio de um universo inteiro, né? E nisso a ciência concorda plenamente, né? Então, assim, um sistema solar tão gigante, e a gente está sempre achando, né, que a gente é os últimos, né, os tais, né, os donos de tudo, os mais top da galáxia, é coisa nenhuma. A gente é um grãozinho no meio de uma, né, a Terra é tão grande, e quando a gente vê aquelas imagens tão lindas da Terra, aquele azul, verde, branco em volta, tudo tão maravilhoso, e a gente pensa, nossa, né, e é o único planeta habitado por seres humanos, enquanto carne, né, a gente acha, nossa, né, a gente é os top da galáxia, literalmente os top da galáxia, né? E aí a gente vai entender que a gente é tão pequeno num universo tão grande, né? E a ciência traz isso, né? Que a lei da natureza, as leis da natureza, elas são universais, né? Então, assim, o que funciona aqui, funciona lá, de uma maneira diferente, de acordo com cada local, de acordo com cada situação, sim, mas do mesmo jeito que acontece aqui, acontece lá, né? As leis da natureza, elas são universais e válido em todo e qualquer lugar, né? E esses cometas, eles vão acelerando e desacelerando, olha que legal, né? Acelera quando está perto do Sol, desacelera quando está mais longe, né? Então, assim, alguns vêm de região extremamente distante, né? É um ponto também que eu não vou aprofundar, que eu não vou conseguir explicar de uma maneira mais profunda também, mas eles vêm de uma região extremamente distante, né? E aí a gente passa a entender por que demoram tanto. E quando a gente volta lá atrás, quando a gente estudou tempo e espaço, aí a gente entende por que demora tanto assim? Porque quem está lá no espaço, quanto mais longe, mais lento o tempo passa, né? Quanto mais perto daqui do Sol, mais rápido o tempo passa. Por isso que a gente conta o dia em 24 horas e lá sabe-se lá Deus quanto tempo vale. Ou se o tempo não é negativo, né? Bom, e algum comentário a mais sobre isso? Não. Não? Vamos para a Via Láctea, então? Via Láctea, 32. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um de nós pode observar este luar branquicento que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos denominaram Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse luar difuso tem sido longamente explorado pelo olho do telescópio nos tempos modernos, e este caminho de pó de ouro, ou este regato de leite da antiga mitologia, transformou-se num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores têm conduzido ao conhecimento de sua natureza e têm mostrado lá onde o olhar errante apenas encontrava uma fraca claridade, milhões de sóis mais luminosos e mais importantes que aqueles que nos iluminam. Vocês já olharam o céu à noite desse jeito para ter essa noção dessa parte esbranquiçada? Eu não Eu tinha. acho que a gente só consegue ver quando você está na roça, né? Na cidade, a luminosidade ela atrapalha. Eu nunca consegui ver, não.
Pois é, eu nunca tinha pensado nisso, porque olhar, ver, a gente até já viu, mas eu não tinha pensado nisso. E aí, quando a gente entende, né, o porquê de Via Láctea, é ainda mais interessante, né? E aí, olha que frase mais linda. Pelas belas noites estreladas e sem luar, e sem luar. Então, tipo assim, ele começa descrevendo algo que, assim, qualquer pessoa pode observar a olho nu. Aí o que a Simone falou agora é super, super válido, porque com tanta luminosidade em volta, é difícil de ver. É difícil da gente admirar até as estrelas, né? Porque a gente olha para o céu, então, assim, tem as luzes da nossa casa, tem as luzes da rua, então tem tudo que atrapalha, mas numa roça, gente, por isso que a imagem, por isso que a visão, quando a gente está na roça, é extremamente diferente, porque é muito mais lindo, né? A gente consegue ver assim, ó, né, do jeito que realmente é, sem os obstáculos das lâmpadas ofuscando os olhos da gente, né? Então muito lindo, e ainda assim é algo que a gente pode observar a olho nu, né? Então, assim, numa noite muito escura, por exemplo, sem a luz da lua, parece que o sol ó, que o céu é uma faixa esbranquiçada, né? Que atravessa de uma ponta a outra, que é o que ele coloca aqui para a gente. Então, e aí eu achei muito legal quando eu li, porque que chamava de Via Láctea, né? Que é um caminho de leite, que parecendo um leite derramado no céu. Então, assim, eu jamais ia pensar um negócio desse se eu não estivesse estudando a Gênesis, talvez. Porque é muita coisa que que a gente deixa de observar, né? Que passa batido, que passa despercebido. Por vários motivos, às vezes por falta de conhecimento. E aí, assim, hoje a gente estuda de uma maneira superficial, mas né, relativamente aprofundada sobre Sol, sobre planeta, sobre cometa, sobre estrela. Eu não sei vocês, mas eu passo a olhar para o céu de uma maneira diferente. Né? A gente passa a pensar nos cometas de uma maneira diferente. Né? Porque por causa do conhecimento, ainda que mínimo, porque isso ainda é muito mais profundo do que o que eu estou falando aqui, né? Ou do que a gente sabe. Então, assim, uma outra pessoa que sabe mais sobre isso traria isso de uma maneira ainda muito mais espetacular. Não que eu esteja falando que do jeito que eu estou falando é espetacular, vocês entenderam, mas, assim, uma outra pessoa que sabe, né, traria de uma maneira muito mais sensacional do que eu tô falando agora. Mas bendito seja o telescópio, né? Bendito seja o telescópio. Meu vizinho tem um. Um dia eu moro bem na beira de uma rodovia aqui, né? E aí, esses dias eu olhei, ele estava debaixo de umas árvores ali, eu tô olhando, falei, gente, o que o Ricardo tá fazendo ali, gente? Aí ele foi e chamou meu filho. Aí tá os dois lá no escuro, debaixo da árvore, eu não aguentei, não. Aí eu fui lá. Aí ele falou assim: vem cá pra você ver. Ele ele ganhou um telescópio da empresa, e tá os dois lá, olhando a lua, olhando as estrelas, e é sensacional. Então, bendito seja o telescópio, né? Que dá essa oportunidade de ver melhor ainda, né? Comprovar, Então, né? Comprovar, né? Comprovar, né, o que traz aqui e aprofundar também, né, do que a gente ouve, às vezes, na escola de uma maneira tão superficial e que a gente também não está na época de prestar tanta atenção assim, né, não todo mundo, mas uma boa maioria dos jovens não presta muita atenção, né, então, assim, e ele traz alguns pontos bem legais, né, como estrada de poeira de ouro, é muito legal, muito legal. Então, aí ele traz uma outra parte aqui, que há milhões de sóis mais luminosos, né, e aí esse trecho fala um pouco do que a gente falou antes, que a gente achando que a gente né, as últimas bolachas do pacote, e tem milhões de outros sóis mais brilhantes por aí, né? Então, assim, aquela faixa branca no céu, na verdade, é composta por outros milhões mais brilhantes do que o nosso Sol, né? Porque não é só um Sol, não me lembro agora quantos sóis tem, mas são milhões de sóis que tem por aí. E a gente aqui, né? Nossa, solzão, um sol para cada um. Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Então, assim, né, o que parecia simples é muito mais grandioso do que a gente tem, né, que a gente tem noção. Que era um borrãozinho, assim, de luz, na verdade, são um oceano de sol, né?
E aí que eu fiquei notando nesse item 32 é que, assim, traz um sentido muito mais profundo, né, nessa escrita de Kardec, é que essa explicação que ele traz carrega um significado, e aí eu repito, próprio de doutrina espírita, né, filosófico e espiritual. Porque, como eu falei lá no comecinho dos nossos estudos, eu acho legal trazer as coisas para o nosso cotidiano, né? Que faz com que a gente faça essa ligação e entenda melhor, né? Porque não é só uma questão de estudar como funciona o planeta, mas da gente perceber e da gente entender que existe um Deus maravilhoso né, que coordena tudo isso de uma maneira maravilhosa e muito pontual, como uma engrenagem que roda de uma maneira muito perfeita, né? E esse texto, e esse tema aqui, por exemplo, ele mostra a nossa limitação, a limitação da percepção humana, né? Quando a gente fala dos cometas, por exemplo, o que a gente achava que era, o que a gente, né, o que a gente pensava, o que a gente pressupunha que era um cometa, por exemplo. Então, toda essa narrativa de Kardec traz para a gente, mostra para a gente, esfrega na nossa cara a nossa limitação, a limitação da nossa percepção sobre tudo que tem à nossa volta, né? Que não é tão, que as coisas não são exatamente tão simples como a gente vê, né? E traz para a gente o que a gente sabe, mas que a gente ainda nega, né? Que o conhecimento amplia a compreensão. E o tanto que é legal você ter que seja um mínimo também, sabe? De compreensão sobre algo, para a gente chegar, você está sentado em algum lugar, se a gente vai comentar, por exemplo, alguém comenta alguma coisa, você pensa, nossa, né? Pensar que aquilo ali é tudo iluminado, porque são um monte de sóis que tem ali, a gente não tem um só. Gente, e aí tem aquela frase que o conhecimento ninguém nos tira, e o conhecimento ninguém nos tira, e nos dá uma percepção muito mais ampla, né, e não só do que tem à nossa volta, mas de um Deus maravilhoso, né, e e o que ele traz aqui para a gente, não só sugere, mas como comprova uma grandeza de universo e uma pequenez da Terra diante de toda a criação de Deus, né? Então, assim, que não é mais, que não é milhões, são bilhões de sóis que tem, né? São bilhões de planetas que tem, ou vários outros cometas. Então, assim, né? E a gente se achando tão grande, né? E aí essa narrativa traz justamente esse convite escancarado para a humildade, né? De que aquilo que parece pequeno conta com uma grandiosidade incrível, né? Aos olhos mortais e mais comuns, né? Então faz esse convite para a gente da humildade, né? Da humildade de entender que existe né? E aí tem uma parte aqui do texto que faz a criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar, em que cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência, né? Então, assim, faz esse convite para que a gente baixe um pouco a bola, né? De que nós não somos os seres mais, eu ia falar uma besteira aqui, mas não somos os seres mais tops, né? Nossa Senhora. Será que dá tempo de ler mais uma? Acho que dá, tem 10 minutos ainda. Ela é pequena, né? Lê a Dá 33, sim. por favor, Valéria. Tá no mudo. Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos radiantes, dos quais se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, não ocupa senão um lugar inapreciável nessa vasta criação. Podem-se
contar uns 30 milhões de sóis, uau, semelhantes a ele, os quais gravitam nesta imensa região, afastados uns dos outros por mais de 100.000 vezes o tamanho do raio da órbita terrestre. Nota de Pequenininho, né? rodapé, pequenininho, você viu? Nota de rodapé, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Eu não sei nem que tanto que é isso. Para começar, eu não faço nem noção do tanto que é trilhões, para começar. É verdade. Agora, olha que lindo. A Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias, né? Aqui, e aí, como, né, digno de Kardec, uma metáfora muito poética, né? Muito poético mesmo. Então assim, uma campina, um grande campo, né? Flores solares, os sóis que a gente tem, né, que são estrelas, flores planetárias, os planetas que giram em torno de todos esses sóis. Então, assim, ou seja, né, ele compara a galáxia, isso porque a gente está falando de Via Láctea, né? Ele compara a galáxia a um imenso jardim cósmico. Olha que lindo isso, gente. Nossa, é poético demais. Não é? É bem típico é muito filosófico e espiritual isso, e aí, repito, acho que pela terceira ou quarta vez, muito típico de doutrina espírita e Kardec, né, quando fala das coisas. Então, assim, um jardim cheio de estrela e de mundo brilhando, né? Então, assim, é muito, muito lindo isso. Então, é muito poético mesmo. Se a gente olhar com carinho, é muito poético. Né? E o nosso Sol faz parte de todo esse conjunto. Então, o nosso, ó, olha, o nosso Sol, ele não é uma estrela isolada ou estrela central, porque a gente acha que é o maioral, né? Por ser o tamanho que é, por aquecer toda a Terra, a gente acha que é o maioral, e ele não é. Né, ele faz parte de todo esse conjunto, de toda essa beleza, mas ele não é algo isolado ou o centro do universo, o centro né, de tudo que tem. Né? Ele é um entre tantos que compõem a galáxia, né? Então, assim, é um entre tantos. Né? Isso quebra a ideia de que o Sol seria o centro de toda a criação de Deus, né? Porque eu não sei você, hoje não, mas assim, eu não sei vocês, mas eu acho que acredito que, se não todos, mas a maioria das pessoas tem essa concepção de que o Sol é a majestade, o sabiá da galáxia, né? E aí a gente vai estudando e vai entendendo que não é, que ele é um entre tantos os outros, né? E que ele ocupa, sem sombra de dúvida, um lugar dessa criação tão perfeita e maravilhosa, né? E de uma maneira inapreciável, né? Porque que é quase não diminuindo, mas assim, é quase que insignificante diante de toda a imensidão que tem no universo. Então, se a gente acha ele tão grande, tão majestoso, mas é quase que, se a gente analisar como um todo, como tamanho, quanto a quantidade de tudo, acaba que é quase que insignificante, né? Então, assim, o Sol, ele é gigantesco comparado à Terra. Né? Ele governa o sistema planetário da Via Láctea. Mas o que tem de galáxia por aí não está escrito, né? Mas, assim, e aí ele torna, assim, minúsculo, né? Perto de toda essa imensidão aí, né? Então, ele é grande para nós, mas ele é pequeno no universo. Quantas horas? 56. A luminosidade do nosso Sol aqui, onde acontece que aquece por demais a Terra, né? Devido à luminosidade dele. E o cometa, ele tem que passar rápido, porque senão ele vai automaticamente se desintegrar e não vai conseguir passar pelos demais sóis que são mais luminosos do que o nosso Sol. Ele então, se tipo assim, desintegraria na primeira passagem. Se numa passagem rápida ele já descongela tudo que tem lá, a gente já vê tudo sendo, né, de uma maneira, vai tudo dissolvendo, se ele fica muito tempo ali, não tem como, né? Ele não sobrevive ao próximo Sol.
Exato. E assim, quando a Gênese foi escrita, estimava, né, que tinha 30 milhões de sóis. 30 milhões. Hoje a gente sabe que a Via Láctea tem entre 100 e 400 bilhões de sóis, né? O que faz com que fique ainda mais impressionante, porque, tipo, tem uma estimativa de 2 trilhões de galáxias. Isso é uma estimativa de mais de 2 trilhões de galáxias que tem por aí, né? Então, assim, é ainda mais impressionante o que a gente aprende sobre o universo, né? Que não é limitado ao sistema solar. E isso a gente sabe, só que a gente não tem pelo menos até aqui, a gente não tinha uma noção de tanto, né? Eu, particularmente, não sabia que tinha entre 100 e 400 bilhões de sóis. Menos ainda 2 trilhões de galáxias. Né? Então, assim, eu ouvi há um tempo atrás, numa palestra do Haroldo, ele falando esse número, e aí depois a gente veio estudando a Gênese, veio a parte dos planetas e dos sóis, né? E aí que eu fui entender a grandiosidade disso, né? Então, assim, é muito maior do que a gente pensa, e a gente é só um grãozinho de areia no meio de tudo isso, né? E aí e essa parte, eu acho que ela traz uma provocação, que é justamente a descentralização, né? Então, assim, descentralização do ego humano. Nós não somos o centro do universo. Eu lamento muito informar, mas nós não somos o centro do universo, né? E uma outra... Quanta gente acha isso, né? Meu Deus! A população terráquea, quanta gente acha isso, que só tem vida neste planeta, Sim. nada mais existe, que é uma vida única. Então, a gente tem muita lenha para queimar ainda, né? Para poder haver a transformação, porque é muita ignorância ainda. E a semana passada, a Maria Aparecida fez uma pergunta sobre isso, e eu gosto das perguntas dela, que são sempre muito pertinentes, justamente sobre a habitação, né, dos outros mundos. Então, assim, nos outros mundos não são habitados como é habitado aqui, com o ser humano no corpo físico, né? Então, assim, existe outros tipos de seres, outros tipos de vida, né? É a pluralidade que tem dos mundos, né? Que é dos mundos habitados. E Kardec traz isso no Livro dos Espíritos, né? Então, assim, aí traz essa provocação, né? Dessa descentralização do ego humano, da grandeza da criação, porque, tipo, tem né, são múltiplos mundos e sistemas que tem à nossa volta, né? E a possibilidade de vida em outros mundos. Gente, deu 9 horas, mas deixa eu ler uma coisa rapidinho para vocês, só para a gente terminar esse tema aqui, tá? Que aí, e é que eu falo agora dessa possibilidade de vida em outros mundos, porque tem tantos sóis e tanto globo planetário por aí, né, que abre essa ideia de pluralidade do mundo habitado. Aí Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 55, Pluralidade dos Mundos, o título. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí a resposta é sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Nossa! A nossa raça. Que isso! Entendeu? Então, tipo assim, quando a gente vê essa grandiosidade toda, aí a gente vai lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, acaba com a nossa raça. Então, tipo assim, orgulho e vaidade, pensar que Deus criou um universo inteiro só para a população humana sobreviver, gente. É muito achismo da nossa parte, Senhor Jesus. É realmente não querer pensar, né? A pessoa não quer sair da caixinha de jeito nenhum, ela se lacrou lá dentro, tá a vácuo, não entra nem sai nada, absolutamente nada.
E a criação, ela é assim, né? Ela é muito, muito, muito maior do que a gente tem, né, na nossa crença, do que a gente traz de muito tempo para cá, né? Pensa, Deus não ia criar bilhões de mundo vazio. Qual o sentido de criar né, um espaço tão grande, tantos mundos tão vazios, né? E aí, como reflexão, esse tema haver diversidade. como? Então tem que haver a diversidade, né? Ele criou, Né? Senão, e ainda bem que a gente aprende isso, pelo menos, né, uma boa parte. E aí traz para a gente alguns pilares que a gente precisa refletir e repensar, né, que é justamente a humildade cósmica. O que é humildade cósmica? A Terra não é o centro do universo, não é. Agora Embora, né? eu vou colocar uma peninha aqui. Eu li em algum lugar, não me lembro aonde agora, que o Avatar, aquele filme, o número 1 e o 2, que eles levaram o diretor numa viagem intergaláctica, em desdobramento, para ele ver o planeta e voltar com a ideia de reproduzir em filme, para Você trazer duvida? para o ser humano a abertura de reflexão, né? Então, Duvida? aquilo foi uma viagem intergaláctica que ele foi levado. Realmente, esses planetas existem. Seres que habitam na água, seres que habitam as florestas, naquela tonalidade azul, e existem realmente, não é fantasioso, absolutamente. E ele foi trazido com essa ideia real, que ele acordou, tive uma ideia brilhante para um filme. E Não é só foi. uma ideia real e brilhante, né? Meticulosamente real e brilhante. Sim, Porque e aí ele deixaram que ele lembrasse de tudo para criar um contexto e lançar numa grande mídia que é o cinema, né, internacional. Então, aí você tem a opção, vai pesquisar ou vai ficar dentro da sua caixinha, a sua escolha, livre-arbítrio, mas que está sendo mostrado abertamente para o terráqueo, né? Que não somos só nós. E aí traz essa humildade cósmica, e o que você acabou de colocar traz um outro pilar que é a esperança, né? Que há muitos mundos, muitas moradas. E aí, qual que é a frase que a gente conhece? Que há muitas moradas na casa de meu pai. E aí, quando a gente estuda o básico possível, a gente começa a entender o que quer dizer há muitas moradas na casa de meu pai, né? E isso traz não só a esperança de que há muitos mundos, de que tem muitas moradas, né, que não termina aqui, como o progresso, como, né, essa reflexão do pilar do progresso espiritual, né, que o universo é um campo de evolução e contínua, né? Cada lugar com a sua especificação, né, com seus critérios, mas o universo, ele é um campo de evolução contínua. E aí a gente vem e entende, né, por que da frase, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Sensacional, né? Nossa, gente, que pena que acabou. Hoje eu faria 2 horas de estudo fácil. Porque o tema é maravilhoso. Ele é muito bom. E o que tem para frente é mais sensacional ainda. Mas, enfim, a gente deixa o restante para a próxima semana. Beleza? Então, vamos fechar os olhos. Eu vou fazer a prece de encerramento. Querido Deus, hoje, Senhor, só nos resta a gratidão. Acredito que diante do que vimos, diante do que lemos, diante do que aprendemos aqui hoje, só nos resta gratidão. Por saber que o Senhor é tão amoroso conosco, que nos dá tantas oportunidades, que nos dá tantas alternativas de evolução e melhoramento enquanto seres criados por Ti, Pai. Mais uma vez, Senhor, com um coração muito grato, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, que cada um de nós que acompanhar esse estudo absorva, Senhor, não só sobre os cometas, como o funcionamento do sistema solar, mas que todos nós possamos absorver, Pai, a grandeza da sua criação, do seu amor por cada um de nós. Te peço, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor
trata, conduza cada um de nós aqui nesse estudo, quem está presente aqui agora e quem vai assistir posteriormente. Certo, Senhor, do seu amor, do seu amparo por todos nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje. Que assim seja. Bom, meninas, por hoje é só. Semana que vem tem mais.